Ah, foi uma emoção, né? Foi muito divertido. É sempre bom dividir, partilhar a experiência através da prática ao vivo. Então, primeiro, como que eu montei a minha palestra? Eu pensei em falar um pouco sobre o trabalho, mostrar alguma coisa, ilustrar o que eu estava falando, com fotos que eu já tenho, e depois mostrar isso ao vivo. Eu tive a preocupação de, em alguns momentos, poder unir o que eu já tinha dito na teoria com o que estava acontecendo na prática. E espero que as pessoas tenham gostado. Eu trabalhava com estilo, com publicidade. Eu sempre gostei de retratos, mas eu não fazia. Eu retratava as pessoas, os amigos. Só que quando eu tive a minha primeira filha, a Júlia, aí depois eu tive a Laura e junto com o nascimento da Laura eu comecei a modificar o meu equipamento. Foi quando eu comecei a comprar, comprei minha primeira câmera digital. E a fotografia digital ela possibilita que você fotografe por mais tempo sem se preocupar com o filme está acabando, algumas questões de exposição. Eu errei muito quando eu comecei, eu acertei, eu fui afinando o que eu queria. E aí eu criei uma linguagem, porque realmente o que eu vi eu não gostava. A luz me parecia errada. A sensação que eu tinha é que a luz usada com criança era a mesma usada com moda não, mas com pessoas, com adultos. Moda não, moda já tem uma luz mais arrojada em algumas situações. Mas era a mesma luz para adultos, era utilizada para crianças. E eu senti uma outra necessidade de você. Então, no estúdio, eu gosto muito de superexpor a minha foto. Eu não gosto de foto escura. Eu tenho muito medo, eu sou muito criteriosa no balanço de cor. Eu não gosto de... A criança ela é praticamente pele. Então, você tem que tomar muito cuidado para não entrar verde, enfim. Então, isso tudo é muito, muito importante. Olha, as pessoas que chegam no meu estúdio e que me procuram e que pedem que eu faça o retrato dos seus filhos, eles vêm pelo portfólio que eles viram no site. E o que algumas pessoas me dizem é que parecem fotos de revista, de editorial, muito conceituais. Então foge daquela... É uma visão mais antiga de retratos e fotos de crianças. Veja bem, eu comecei há 8 anos atrás a fotografar crianças. Hoje você já tem esse estilo permeando quase que todo o mercado. Você já tem revistas que fazem, você já tem ensaios de moda em que as crianças já nem sempre estão olhando, estão de costas, estão de lado. Isso já é uma coisa que o mercado absorveu, né? Então, eu acho que até quem me procura busca essa minha linguagem. O adulto engana mais, a criança engana menos. Você chega mais rapidamente na essência da criança. O adulto ele se protege mais. Então, se ele precisa, se ele percebe que ele já não quer mais estar ali, mas ele ainda precisa estar, ele engana e ele fica. A criança não, ela decide quando começa e quando acaba. Olha, o estúdio ele tem que ser um ambiente agradável, amplo, bastante seguro. Você tem que ter os lugares onde você tem saídas de luz, lugares onde você tem tripés, equipamentos frágeis não podem estar acessíveis. Às vezes você tem cabos e aí você isola ou você puxa, coloca um tapete por cima para que a criança não tropece. Mas principalmente são coisas que eu falei na palestra. Eu gosto, quando a criança entra no estúdio, ela é recebida com música que ela conhece, com brinquedos, elementos. Não é que você vai montar uma brinquedoteca, não é essa a ideia, tá? Mesmo porque você nunca sabe que pessoa está chegando no seu estúdio, que criança que está entrando no estúdio. Então você deixa alguns elementos estrategicamente colocados para que ela sinta que ela entrou num lugar que está preparado para receber crianças, que está um lugar receptivo. Temperatura é muito bom, é uma coisa que eu realmente recomendo, é um investimento importante.
A gente, quando começa a trabalhar com crianças, e se o estúdio ele fica muito quente, a criança se irrita, você se irrita, todo mundo está cansado, você não vê a hora de terminar, isso não é correto com o seu cliente. Você está sendo pago para fazer um ensaio que deve mais ou menos durar um certo número de horas, e se você está cansado, você quer que acabe, então você já fala, acho que a criança não vai mais, né? Agora, se você tem um ar-condicionado, climatizado, tudo tranquilo, a pessoa chega esbaforida da rua, ali ela vai entrando no clima e aí as coisas são favorecidas. Então, os pais não são vilões, né? Os pais são seus clientes. Então, convém você conversar um pouco, entender o que aquela família espera que você fotografe e entregue como resultado final. Os pais são ansiosos, na grande maioria, então você tranquiliza, você acalma, você diz, não, fica tranquilo, é assim mesmo, daqui a pouco vai, não se preocupe. Muitas vezes são os pais que nos ajudam realmente, às vezes o pai, ninguém melhor do que os pais para conhecer a criança. Então eu acho que você tem que realmente trabalhar como parceria com os pais. Não palpitam, eles estão lá para... Como eu gosto muito de transformar um ensaio da criança num ensaio para a família, eu quero que eles se divirtam e também sintam que eles vão ser fotografados e que curtam isso. Então, a sensação que eu tenho lá no estúdio é que eles realmente confiam muito em mim e na minha equipe. Então eles falam, não, o que você disser a gente faz. E aí fica uma delícia. O ideal é quando eles ainda não conseguem sair do lugar. Parece um pouco cruel, né? Mas quando você coloca uma criança e ela fica paradinha, é mais fácil entretê-la. Como, por exemplo, o primeiro bebê que a gente fotografou. Aquela criança, com mais ou menos daqui a uns 2 meses, com 8, 9 meses, ele já vai estar no ponto que eu considero ideal, que é quando ele está sentadinho, ele já percebe tudo em volta, você chama a atenção dele para muitas coisas e ele responde. Quando a criança começa a andar, é um problema, porque ele sai andando para qualquer lado e você, aí tem a questão da iluminação, ele tem que andar num lugar limitado. Então você tem mais trabalho para despertar a atenção dele, entretê-lo para que você possa fotografar. Então eu acho que a fase ideal é enquanto eles ainda não andam. Agora, isso são 10 meses, e aí, poxa, como eu fotografo com todas as outras idades, né? Olha, eu já vi crianças de 2 anos darem um show, como esse menininho que a gente fotografou hoje. Eu já vi crianças de 4 anos darem show, eu já vi crianças de 2 anos não serem extremamente difíceis e crianças de 4 anos que às vezes estão numa situação de muito ciúme, que nasceu irmãozinho e elas quase que tentam estragar o ensaio e às vezes quase conseguem. Então é uma pergunta difícil de responder. O bebê é o seguinte, se ele acabou de acordar, geralmente eles dormem no carro, tá? Geralmente. Se ele acabou de acordar e entrou no seu estúdio, você tem mais tempo de foto com ele do que se ele já chegou e já está soltando o sorriso para todo mundo. Porque isso é uma coisa que eu não sei dizer porquê, mas eu já observei isso e isso é real, é impressionante. Quando a criança chega no meu estúdio, já rindo para mim, na porta, eu falo, vamos rápido. Não, mas ele está muito contente, ele está bem, ele está... Eu sei, mas vamos rápido, porque a gente tem pouco tempo. Aí eu chego para as meninas e falo, olha, ele vai começar a pôr a mão na boca. Aí ele começa um movimento bastante tenso, e aí dali para o choro são alguns minutos. E aí a mãe tem que pegar, amamentar, ou dar água, ou trocar. Agora, quando a criança chega sonolenta, ela começa a olhar para todos os lados. E esse olhar, essa busca que ele tem, a gente já tem muita foto ali e vai fotografando. Aí, de repente, ele olha para você e sorri para você. Aí você começa.
Aí ele continua, ele ainda está com sono, aí ele pega o pezinho, brinca, entendeu? Então é mais tempo. Agora, veja bem, isso não é uma regra, isso é uma coisa que costuma acontecer. Esse bebê, eu não sei se realmente hoje ele ia começar a chorar, talvez ele até esteja agora com a mãe ainda dando sorriso para todo mundo. Mas a gente tem que respeitar muito o tempo da criança, isso é muito importante para que você tenha um bom resultado. Porque às vezes insistir, você o custo-benefício não é bom, sabe? O inusitado, o que poderia ser o inusitado? É o que você não espera que aconteça. Então você tem que imaginar que isso possa acontecer e esperar por ele, porque sempre vem. Então você está com todas as variáveis controladas, a luz está ok, ninguém está pingando, suando, irritado, está uma musiquinha tranquila e você está lá com a sua câmera. E aí você deixa a surpresa vir. E aí a criança faz uma coisa inesperada e todo mundo dá risada. Aí é só festa, entendeu? É muito legal. Porque, veja bem, é muito importante que a experiência que aquela família esteja tendo seja muito boa. Sabe, hoje a questão da experiência é uma coisa muito importante, muito séria. O que eu observo no estúdio é que tanto os gestantes como as famílias, elas saem de lá muito felizes com o que vivenciaram. E não estão levando as fotos ainda, não viram as fotos. Então existe uma expectativa, eu vou fotografar o meu filho, puxa, ele é tão lindo, ele é tão amado, ele foi tão esperado. E o que vai acontecer no estúdio? Então, são coisas sutis para que você como fotógrafo, dirigente do estúdio, entender que você está recebendo uma família que está esperando muito. Então você tem que se cercar de pessoas que estão preparadas para atendê-las, que garantam isso, e pessoas que sabem como as coisas vão acontecer ou podem acontecer, que percebem quando alguma coisa está começando a não dar certo, a gente já vem, entendeu? Volta. A Paula e a Yara são ótimas, elas fazem isso como ninguém. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, elas, calma, Fê, calma, me dão uma água, aí a gente volta, entendeu? Porque é sempre uma surpresa. Então, a edição, ela vai complementar o olhar. Você olha, você executa e você finaliza. Só que nem sempre a finalização vai de encontro com o que você viu, então aquilo está fora. Porque quando você finaliza um material editado, aquilo lá tem uma mensagem. Se você modificar tudo com as mesmas fotos, ou mesmo até às vezes mostrar uma foto e depois a outra e depois a outra, você muda totalmente a mensagem novamente. Então é entender que existe uma responsabilidade grande na hora de editar e que isso vai impactar na sua linguagem, sim. Tem que adorar fotografar crianças, celebrar cada ensaio. Isso é muito sério, celebrar cada ensaio, porque é mais ou menos como você vai ter o seu primeiro filho. O obstetra já fez vários partos, só que aquele é o seu único primeiro. Então é isso, a gente já fotografou várias crianças, várias famílias, só que aquela família está sendo recebida como a única. É o único ensaio daquela família. Então você tem que curtir, você tem que achar tudo gracioso. O universo da criança, você tem que achar que ele é gracioso e entender isso. Achar tudo fofo. Se envolver, claro. Esse é o meu conselho.